programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Pessoal, estamos começando mais um programa ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, afiliado da Rede Super de Televisão, e também para você que está no YouTube, também no canal da TV Amazônia. Estamos mais uma vez juntos aqui para uma entrevista, que não é entrevista, né, porque eu não sou jornalista, é um bate-papo, e aqui a gente chama amigos, pessoas que nós conhecemos, que têm histórias de superação, de sucesso, de vitória, testemunhos para contar, porque a intenção desse programa é promover edificação, encorajamento e abençoar, acima de tudo, a sua vida, ouvindo essas pessoas contarem suas próprias histórias. E hoje eu estou sentindo falta aqui do Adilson, ele não pôde estar presente hoje, então eu vou estar encarregado de conduzir o programa do início ao fim, mas a nossa convidada também, como sempre, né? Eu sempre falo, isso aqui é muito especial. Estamos aqui com a Valdenice, conhecida por Val. Para os mais íntimos, né, Val? Com certeza. Val da Batatinha. Isso. E a gente vai entender por que ela recebeu esse apelido. Mas, Val, em primeiro lugar, bem-vinda em nosso programa, bem-vinda na TV Amazônia. E a gente está numa expectativa muito grande de você compartilhar coisas incríveis com a gente aqui. Obrigado, pastor. É uma honra, é um sonho se realizando de contar assim, um pouco da nossa história. A gente começou a empreender na frente da igreja por um sonho e uma necessidade. E começando aqui do empreendedorismo, me chamo Valdenice, né? Sou casada com o Edivaldo. E nós começamos a empreender pela necessidade de aumentar a renda familiar, não tínhamos muitos recursos, meu marido estava trabalhando, mas eu sentia a necessidade de algo mais. E quando nós começamos, pastor, eu cheguei com meu pai e falei: pai, estou precisando, tenho um sonho, uma vontade de colocar um carrinho de batata na frente da igreja, acho que vai dar certo. Então, esse é o primeiro spoiler que você está dando. É por isso que tornou Val da Batatinha. Mas vamos rebobinar a fita. Vamos lá. Vamos primeiro conhecer você. Val, você é santarena, como é que é a tua história, como é que era a sua família, você quando criança. Me conta um pouquinho da sua origem, para a gente entender a sua trajetória, a sua caminhada. Mas o pessoal já sabe porque é Val da Batatinha e vocês vão se surpreender com a história de negócio que ela e a família dela estão realizando hoje em dia. Mas vamos, assim, o pessoal te conhecer bem, vamos falar do início, então, da sua infância, como foi a tua família. Eu sou a caçula das mulheres, somos 6 irmãos, sou irmã do pastor Valdo, lá de Campinas. E da Pastor também. Da Pastor. Nós fomos criados no interior de Monte Alegre, meus pais foram da roça mesmo. Você nasceu em Monte Alegre? Não, nasci aqui em Santarém. E foram morar lá? Na verdade, eu sou a caçula, né? Nós somos 6 irmãos. E a minha mãe teve os outros lá e... Você veio nascer aqui? Vim nascer aqui em Santarém. E nisso, a gente... Como que eu posso falar? A maior parte da minha infância foi lá, porque os hospitais eram aqui em Santarém. Sim. Teus pais já moravam lá em Monte Alegre e quando tua mãe engravidou de vocês, ela veio ter o parto aqui em Santarém. Mas logo depois você voltou para Monte Alegre. Voltamos. E teu pai, ele trabalhava aqui na roça? Como é que era o estilo de vida de vocês lá? O pai do meu pai era um empresário de Monte Alegre, então ele tinha restaurante, caminhões, tinha terras e posses. Nós já tem uma origem aí nessa área. Minha avó era, sabe, cozinhava bem ela? Demais, de mão cheia. Então, a gente sempre teve isso. Meu pai também era excelente cozinheiro.
Mas, quando meu pai casou com a minha mãe tinha 15 anos e o meu pai tinha por volta assim, dos 18, 20 anos, mais ou menos. Bem jovenzinhos. E ele tinha o sonho de, como meu avô ele era muito linha dura, cearense, sabe? Daquela linhagem Teu bem... avô que é pai do teu pai? Isso. Então, ele não abriu recursos, não facilitou a vida do meu pai. E o meu pai disse, não, eu vou vencer. Com aquele sonho de superação, ele disse, eu vou vencer. E foi trabalhar nas regiões do garimpo, aqui do Cripurizão, a região aqui transgarimpeira. Aqui mesmo no Pará? Aqui mesmo no Pará, em Itaituba, na região de Itaituba. E nós ficamos sendo criados pela minha avó materna. Então, ela nos criou enquanto os meus pais trabalhavam no garimpo. A tua mãe também acompanhou o teu pai no garimpo? Acompanhou. E teve uma época na nossa vida que a gente viu assim muita fartura, muita mesmo. De quando meu pai construiu a nossa casa, a gente via assim quilos de ouro naquela época. Então, ele foi sempre próspero. Mas um belo dia chegou a adversidade na nossa casa. Meu pai teve câncer. E aí ele foi fazer um tratamento em Belém. E nesse tratamento de Belém, ele passou mais de um ano. Então, os recursos... Nessa fase, vocês já estavam... Você é caçula, você já estava com quantos anos? Eu acho que nessa fase aí estava entre 12 e 13 anos. Então, era ainda na tua pré-adolescência. Exato. E aí, ele, depois que ele adquiriu, foi vendendo os recursos, gado, terras, fazenda, foi se desfazendo. E sobrou ainda para a nossa casa, que é um prédio, casa da minha mãe, com 6 apartamentos e alguns lotes de terrenos. Aqui em Santarém? Aqui em Santarém. Tanto que esses lotes, ele abençoou os filhos. Cada filho teve sua casa. Então, vocês moravam em Monte Alegre, teus pais foram para o garimpo, ele prosperou no garimpo, mas ele fez muito investimento em Santarém. Foi muito enganado em Santarém. Mas fez o patrimônio. Fez o patrimônio. Fez. Porque, assim, naquela época a gente era criança, não tinha muito conhecimento, né? Então, o pessoal dava um valor X e meu pai pagava, porque tinha ali a fartura, então ia lá e aceitava. Acho que isso é muito uma cultura de quem trabalha no garimpo. Acho que por tanta abundância, né, de ouro, para alguns, né? Eles não perguntam muito por essas coisas, não fazem muita conta. Eles... Acho que assim, até a maioria... É meu pensamento isso, né? Talvez isso é verdade. errado. Não, tá certinho. Saíram de uma situação de pobreza e, de repente, tem muito acesso a dinheiro, a ouro, a poder aquisitivo. E começa a comprar... Quanto é essa Hilux? 400 mil. Faz nem conta. Não. Tá bom, eu quero. Exatamente. Esse iPhone, 10 mil, eu quero. Essa corrente de ouro. Começa, né? E muitos até... são poucos, inclusive, garimpeiros que conseguiram manter um patrimônio. Exatamente. A maioria dos casos, conseguiram muito dinheiro e perderam tudo depois, não tem mais nada. Acho que a maioria foi assim, né? A grande maioria. O teu pai ainda deixou um patrimônio, né? Deixou. E nisso ele foi fazer um tratamento em Belém para o câncer, né? E nós éramos de uma igreja tradicional aqui de Santarém, nós orávamos e acreditávamos no milagre. Ele passou um ano fazendo tratamento. Quando ele voltou, ele disse, não, vou voltar de novo. Deus me curou, então agora eu vou voltar de novo. Para o garimpo. Para o garimpo. E nisso ele passou 10 anos tentando e não conseguindo mais. Ele queria recuperar o patrimônio, o dinheiro. Ele queria deixar os filhos todos bem estabilizados, sabe? O sonho dele era ter posses para construir um supermercado, sabe, assim, para todos os filhos trabalharem juntos, estar ali. E nisso a gente foi se distanciando, cada um foi procurar a sua vida. Isso foi acontecendo na nossa casa, na nossa família. Aí veio o tempo difícil, como a gente chama, o tempo da vaca magra, sabe? Depois de um tempo de fartura, a gente viveu aquele tempo de dificuldade, de necessidade. E quando minha mãe separada do meu pai, não tinha nenhum relacionamento mais, eles passaram 10 anos sem convivência, sem nenhum tipo de relacionamento. Quando eles se separaram, como é que ficaram os filhos? Você ficou com quem? Ficou com ela? A gente ficou com a mamãe.
Todos ficaram com a Porque mamãe. ele vivia no garimpo. Eu lembro que, para a gente sobreviver, a minha mãe fazia tapioquinha e a gente ia vender na rua. Eu saía para vender sacoleira, vender o que dava. Perfume da Avon, Pierre, era uma marca de perfume que tinha. Então, a gente saía, se virava. E minha mãe, com muita dificuldade, continuou tentando criar a gente, né? E, nisso, teve uma época engraçada que eu, na adolescência mesmo, assim, a gente foi muito maltratado, vamos dizer assim, que a gente viveu... Eu tive experiências ruins, porque assim eu não podia... Eu fui abusada sexualmente quando era criança, né? E aí eu lembrava de flashes. Aí eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, isso aconteceu? Porque vinha na minha mente. Aí foi que ela foi me contar: minha filha, naquela época, a gente deixava vocês em casa, numa caixa de papelão, e ia para a roça, para limpar, sabe? E quando eu chegava, você estava realmente, tinha acontecido, entendeu? O abuso ali. Eu falei: mãe, eu lembro de algumas coisas. E a senhora... E ela começou a chorar, me contando, sabe, de situações que ela viveu, assim, muito difícil. E eu tinha esses flashes. E, mesmo assim, quando meu pai estava... Meu pai não soube dessa história, pastor. Eu internalizava, eu guardava para mim. Até ele morrer, ele não soube? Não soube. Então, eu tinha dificuldade de conversar, de relacionar, de abrir. A minha irmã veio contar para minha mãe já com os 40 anos, que ela era abusada também. Então, não foi um fato que ocorreu só com você? Não. Possivelmente todas as suas irmãs devem ter sofrido também abuso. Exatamente. A minha irmã veio abrir o coração para minha mãe numa conversa, assim, porque quando aconteceu, com 14 anos, eu tive um aborto. Eu não sabia, eu era muito ingênua, não, sabe? E a gravidez foi fruto de abuso também? Foi fruto de abuso. Porque na época que o meu pai desapareceu, eu fui morar na casa de uma professora, amiga da minha mãe. Então, lá aconteceu mais um abuso, entendeu? E ali eu engravidei, não sabia, muito inocente, ingênua. Quando eu disse para minha mãe: mãe, eu não quero mais ir para essa casa. Eu não quero ir. Só que eu não tinha coragem de contar para ela o que acontecia comigo. Eu dormia em esteira, eu dormia no chão, e à noite a pessoa vinha e se aproveitava de mim. Uma adolescente de 13, 14 anos. Que já tinha fragilidade, por causa que desde a infância isso te perseguia de certa forma. E acho que isso aumenta a vulnerabilidade da adolescente, porque acho que não tem um ensino do que é o sexo, né, e para que momento é. Exatamente. Né, para criança, né, para adolescente. E acho que por não entender, às vezes até na cabeça da criança ou do adolescente, passa a achar até que é normal aquilo acontecer, enquanto não é. É um absurdo, né, uma violência. E não tem aquele sistema de defesa. Eu acho que pela cultura da minha avó, que a gente foi criada com ela nunca chegou assim para a gente para contar, para falar sobre sexo, para falar, sabe, de agressões. E a minha mãe também, por outro lado, ficava na defensiva, sabe? Eu acho assim, até te interrompendo, né? Eu acho muito importante e muita coragem da sua parte trazer a sua história aqui, essa parte da história, né? Porque, infelizmente, os índices de abuso sexual contra crianças e adolescentes na nossa região é muito alto. Não só de meninas e meninos, inclusive. E, infelizmente, eu acho que o quanto mais isso acontece, e não só o quanto mais acontece, isso está arraigado quase que à cultura. Só um parênteses que eu quero abrir aqui. Quando eu estava na faculdade, já faz algum tempo, né? Eu estava no Amapá. E a gente teve uma palestra com uma deputada federal. Eu não sei nem se ela continua com o mandato ainda, porque eu não acompanho mais a política amapaense. O nome dela era Fátima Pelaz. E ela tinha um trabalho na época, muito forte com mulheres do interior, do Amapá. E na faculdade, na palestra, ela nos contou que
para algumas famílias desse interior do Amapá, o pai, não é o teu caso, tá? Não é o caso da Val. O pai, ou o avô, ou o tio, abusar da filha, ou da neta, ou da sobrinha, na mente deles não era nem crime. Era como fosse algo normal, ter relações sexuais com as meninas da casa, da parentela. E alguns deles saíram do interior, iam morar na capital, em Macapá, e eles continuaram fazendo isso. E quando eram de alguma forma denunciados ou até presos, eles, na cabeça deles, eles eram inocentes, porque vê que loucura isso, né? Normalizar um ato de violência, mas esse ato de violência foi incorporado àquela cultura. Então, eu estou falando do Amapá, mas pode ser também que nesse contexto aqui do norte do Brasil, quanto mais para o interior, essas coisas se repitam mais. Eu não estou julgando as pessoas nem tendo preconceito com pessoas no interior, pelo contrário. É um fato que a gente tem que abrir os olhos e levar a informação, levar a proteção. Exatamente. O Estado tem que providenciar isso, né, para que isso possa mudar, através do estudo, através da informação, através da própria justiça, do Ministério Público, não sei, os órgãos competentes que vão atuar nesses casos, né? Mas fechando parênteses, volta essa história. Então, aí quando eu cheguei com a minha mãe e disse, não, eu quero mais voltar para aquela casa, eu não cheguei a contar para ela o que estava acontecendo. Mas aí eu comecei a sentir o processo da gestação. Foi assim, e aí eu disse para ela, mãe, me leva no médico. Ingênua. Eu disse, mãe, estou sentindo dor no estômago, na barriga, mãe, eu não estou bem. E quando nós estávamos no médico, a minha mãe me levou no médico, o médico que disse para ela, olha, ela está grávida. Aí chegamos em casa, eu fui contar o que tinha passado, o que tinha acontecido, aí a minha mãe foi na casa dessa professora, contou tudo, e aí eles me deram remédio para abortar. E eu tomei. E foi um processo muito doloroso, porque eu me sentia culpada. Eu sentia que eu tinha cometido um erro, que eu estava com aquele peso. E em nenhum momento eu fui assim, chegaram comigo, poxa, filha, por que aconteceu isso? Por que você não procurou? Não, me julgavam e me condenavam. Então, eu internalizei aquela situação e guardei para mim. Tive muitas dificuldades de relacionamento, era muito tímida. E, com 15 anos, comecei a trabalhar. Saí de casa, eu digo, eu não quero ser peso. E fui procurar emprego. E comecei sendo auxiliar de professora numa escola particular aqui em Santarém. Trabalhei, acho que, por volta de 5 anos nessa escola. Fiz magistério, fui para a faculdade, fiz licenciatura em língua portuguesa e me formei. E nessa trajetória, nessa minha trajetória, conheci meu marido, na igreja mesmo que eu frequentava. Vou te interromper novamente. Mas eu acho importante a gente, já que a gente vai até já avançar no assunto, né? Mas você deixar pela tua experiência, né, essa experiência tão traumática e dolorosa de violência na sua infância e adolescência, o que você acha que é importante às meninas que são assediadas ou que já sofreram um abuso e tem homens, ou até mulheres, né, tentando continuar esse ato? O que você acha que seria necessário para proteger, para as meninas fazerem, né, para isso não permanecer, de preferência não acontecer nem a primeira vez e não permanecer acontecendo? O que você, se você tivesse a mentalidade de hoje, naquela época, o que você faria para se proteger? Denunciar o abuso, denunciar, né, o que está acontecendo. Hoje eu tenho uma outra visão do que aconteceu. Hoje eu oriento as minhas filhas. Hoje eu chego com ela e converso sobre sexualidade, eu converso, filha, sobre o abuso. Tua família já sabia dessas situações? Quando você me pergunta a família, irmãos, tio... Dentro da tua casa, tuas filhas, teu filho? Não, porque era difícil para mim abrir o coração. Sim, mas agora você está gravando o programa.
Eles não sabiam até agora? Não, eles sabiam. Ano passado eu contei. Ah, sim, então eles já sabiam. Não vai ser uma... Não, ano passado eu contei partes dessa história. Sim. Até porque para protegê-los, para... Então, quando meu filho mais velho descobriu, ele ficou revoltadíssimo. Falei, filho, foi um processo que a mãe passou, mas, graças a Deus, agora a mãe já está sendo tratada. Nisso me trouxe... Eu tive... como que eu posso dizer? Eu tive muitas experiências assim amargas de não confiar nas pessoas. Então, mas voltando, denunciar, mas denunciar para quem? Pois é, as escolas hoje elas estão mais equipadas. Então, você tem professores que você pode conversar abertamente, chegar, psicólogos já estão tendo... As escolas estão sendo equipadas para isso, sabe? E conselhos tutelares são... Então, a internet também... Hoje você tem muitos meios. Na minha época, não tivemos essa facilidade que hoje nós temos. E... Porque, assim, normalmente o que a gente ouve é que o abuso gera vários sentimentos contrários em quem está sendo abusado. Como você falou, normalmente a pessoa, ela se sente a culpada, é uma inversão, né? Uhum. Em vez de sentir a vítima, e é a vítima, ela acaba se sentindo culpada por aquilo ter acontecido. Muitos dos abusadores apelam para a ameaça, porque lidam com crianças e ameaçam os pais, ameaçam fazer várias coisas se aquela criança contar. Mas o segredo é, assim, principalmente se for adolescente, é abrir a boca, contar para os pais, contar para as Pedir escolas, ajuda, pedir né? ajuda e não deixar isso se perpetuar, acontecer. Eu sei que deve ser terrivelmente difícil, né? Tomar uma atitude contrária à imposição de um adulto, né? Que tem toda a maldade, toda a malícia, toda a violência, força física, força psicológica até para manipular aquela situação. Mas eu acho que é isso mesmo, né, Val? É isso mesmo. Falar, né? Então, hoje eu tenho 2 filhas e um filho de 22 anos e a gente senta, a gente conversa abertamente. Antigamente, isso era quase que impossível, Tabu, né? né? Era um tabu você conversar assim. Eu não tive essa orientação. Infelizmente, eu não tive. Mas hoje eu já passo para as minhas filhas. Se você sentir ameaçada, se você sentir, fala com a mãe, fala com o pai, a gente está aqui. E muitas das vezes elas não entendiam, porque eu nunca abri mão assim, de dormir na casa de estranhos, de coleguinhas. Eu tentava proteger o máximo que eu podia, para que elas não tivessem a experiência, não vivessem a experiência que eu vivi, entendeu? Tem um risco, na verdade, né? Hoje, por causa dessa quantidade de violência, eu nem sei se aumentou. Eu acho que talvez antes era mais escondido, ou as duas coisas. Aumentou hoje e não está mais escondido como era antes, né? Não se falava muito sobre isso antes, por causa de tudo que a gente já falou aqui. Mas realmente, hoje, eu acho que os pais têm que preservar muito seus filhos, na escola, na rua, até nas igrejas. Eu estava até falando um dia desse, não que as igrejas em si é perigoso, não, mas porque a igreja é um lugar público. Igreja católica, igreja evangélica é um lugar público. Vai todo tipo de gente para a igreja e é isso mesmo, a igreja é esse lugar de porta aberta. Então, ao ir ao banheiro, né, tem que ficar de olho. A gente também foi muito cuidadoso dos nossos filhos. Tipo assim, a gente criou na igreja todo o tempo, né? Então, a gente não permitia que ficasse brincando lá fora, na hora do culto, fora da nossa visão. A gente, durante muito tempo, eles sentaram do nosso lado, lá na frente. A gente evitou muito de dormir na casa de amigos. A gente preferia que fossem lá para casa. Inclusive. Exatamente. Então, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu tomei essas atitudes com as minhas filhas, com meu filho, de guardá-los, de protegê-los, né? E a gente foi cuidando, graças a Deus. E quando eu casei,
eu fiz todos os exames pré-nupciais e, quando veio os resultados, eu sabia que eu não podia ter filhos. Ah, é? Exatamente. Eles são meus 3 milagres. Eu tenho incompatibilidade sanguínea com meu marido. Sim. E eu descobri Mas isso. não tem aquela injeção que toma para... Tem. Porque, assim, Mas acho que eu e a Rejane também. A Rejane, ela teve que tomar uma injeção, acho, na primeira gravidez. Só que, como eu tive um aborto, eu não sabia que eu tinha que ter tomado essas injeções. Você não tinha informação? Não tinha. E aí, quando eu engravidei, eu orava muito, eu pedia muito a Deus, ao Abraão. Era um sonho ser mãe, sabe? E aí, Deus realizou, fiquei muito feliz, agradeci muito para Deus, porque ele nasceu perfeito, perfeito. A gente brinca, a minha terceira filha, ela nasceu com os dedos grudadinhos do pé. E a quarta eu perdi. Então, eu agradeço muito a Deus pela minha família, a minha casa, que o Senhor ele foi realizando o desejo do meu coração, foi me dando. E louvo muito a Deus mesmo, porque na época que a gente casou, tinha muitas mágoas, feridas internas que eu internalizei. E, a partir do momento que Deus foi tratando, fui sendo cuidada, a Igreja da Paz entrou na minha vida através do meu irmão. Pois é, como é que você se converteu? A gente já era uma família cristã, né? A minha mãe era assim de uma igreja tradicional. Vocês eram da Assembleia de Deus, né? Exato. Mas tua mãe já era lá em Monte Alegre? Já. Desde a sua infância? Desde a minha infância ela já era. A minha avó não, a minha avó era católica mesmo. E o meu irmão, ele começou sendo discipulado pelo pastor Jairton. É o Jair que eu queria lembrar o nome. É, né? Do caso do que eu falei, do Atilano. Atilano. Pois é. Então, mas ele fugia. Meu irmão, nessa época, ele ficou muito revoltado com meu pai, que o meu pai não dava assistência em casa. A gente não tinha contatos. Então, chegou a época da adolescência e das dificuldades financeiras. Então, meu irmão ele tem um testemunho de vida muito forte. Ele tinha um grupo chamado Barjonal, de amigos da rua, que jogava bola, mas ele começou a cheirar cola, começou... O pastor era gangueiro também? Também. Aqui em Santarém, acho que mais da metade dos meninos do passado já foram. Pelo que eu ouço, né? Eu faço várias entrevistas aqui, vários que passaram aqui. Porque eu era da gangue e tal. Pode ser isso muito. Aí ele... Ou era da gangue ou corria da gangue. Tinha muito esse confronto aqui de gangues e tal. Graças a Deus que Deus mudou essa história. E o meu irmão ele começou a ir para a Igreja da Paz. E nessa época eu acho que ele foi trabalhando na minha vida. Eu disse assim, mano, eu não gosto, eu não quero saber, eu não quero mais. Você estava desviada? Estava. Você não estava congregando mais? Não. Nem na Assembleia? Não estávamos. Então eu dizia para ele, olha, mano, eu não quero. E aí ele foi investindo, meus tios chamando para célula, uma nova roupagem, né, que a gente nunca tinha experimentado. E aí eu comecei a ir, e nós fomos maravilhoso, a gente gostou e aí a gente ficou. Mas nessa fase você já estava casada ou era solteira? Já estava casada. Casada. Pessoal, se você perdeu o primeiro bloco, recomendo que você vá no canal do YouTube da TV Amazônia para assistir o primeiro bloco, porque a história da Val é uma história muito forte, mas não é uma história só de tristeza, não, porque isso faz parte da vida, as lutas, né? É claro que tem coisas que não eram para existir, né? Mas por causa da maldade do homem, do pecado, tantas coisas terríveis acontecem com pessoas como nós, pessoas normais, né? E acontece frequentemente com muitas outras. A gente tem que fazer a nossa parte, principalmente através do Evangelho, para mudar o mundo, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas a história da Vanice não é só também tristeza, lamentação. Pelo contrário, né? É uma história de superação, né, Val? E a gente vai começar a falar agora sobre... você já está casada, né? A história parou, você já está casada, voltou a congregar, porque
estava afastada do Evangelho, agora na Igreja da Paz, e Deus começa a trabalhar na sua vida e na sua família. Vamos entrar então agora a falar como que vocês foram impulsionados para empreender. Como é que foi você, seu marido? Como é que começou essa vontade ou a necessidade, né, de empreender? Eu acho que foi a necessidade, porque eu tinha dificuldades de encontrar babá para tomar conta das minhas filhas. E enquanto eu tinha só o Abraão, dava para conciliar trabalho, faculdade, igreja, dava para conciliar. Então, sim, a tua vida sempre foi muito ativa, você nunca ficou parada, né? Você começou a trabalhar adolescente, você falou, com 15 anos. Exato. No comércio, né? Não, na escola, né? Na escola. Depois você foi para o comércio. Depois eu fui para comércios. Aí, casada, fez faculdade. Fiz faculdade e, nisso, eu fui gerenciar uma loja no centro da cidade, né? E engravidei, tive a Ana, que é a minha filha que tem 15 anos hoje, e minha mãe estava viajando, não podia me ajudar a cuidar dela. Eu acho que são as suas filhas que são duas, né? Mas que a mais magrinha, que é a mais baixinha, ela é a mais velha, não é? É a mais velha. Aí parece invertido, né? Isso, é isso mesmo. São parentes. Elas têm problema com isso, assim? Não. Da que é mais velha parece ser mais novinha, que mais nova parece ter mais idade, não? Não, elas levam de boa. Leva de boa, né? Porque realmente, né? Parece, né, que a mais nova parece que é mais velha que a... Porque isso aconteceu na família do meu irmão também. A Esther, que é a mais velha, parece ser a caçula. E a Ana Ruth... Mas leva de boa. De boa. Aí você teve que ter uma alternativa para trabalhar, porque no comércio, com 3 filhos, já não dava mais. Não dava. Então, a minha gravidez da Ana para a Vitória foi muito próxima. E aí eu tinha que ter uma renda extra. E eu vi a possibilidade de empreender na frente da igreja. Quais são os nomes dos seus filhos? Abraão? Abraão Nicolas, Ana Nicole e Ana Vitória. Qual a diferença entre eles? Do Abraão para a Nicole tem 7 anos. Uma boa diferença, né? E da Nicole para a Vitória tem, assim, 1 ano e pouquinho a diferença. E qual a idade delas? Do Abraão? Abraão tem 22, né? Você já me falou nos bastidores. Estou entregando aqui nos bastidores. 22 anos. E elas têm quantos anos? Uma tem 15 e a outra tem 12. Vai fazer 13 Elas são muito agora. novinhas. São. E não parece, né? Não, são bem esforçadas, graças a Deus. Olha, eu pensei que uma já tinha, tipo assim, 18 e outra uns 16, assim. A que você pensa que tem 18, ela a só mais tem nova, 12. tem 12. 12 anos. É surpreendente. E é surpreendente porque, no final, você vai entender por que é mais surpreendente essas meninas, o que essas meninas tão novinhas estão fazendo. E a gente vai chegar lá, né, Val, nessa Vamos parte, já, né? já. Vamos lá, então. Teve que começar a empreender. Vamos lá. E aí, eu sempre gostei muito de cozinhar em casa, receber amigos, sabe? Fazer chá entre amigas, eu gostava muito dessa parte, sempre gostei. E eu tinha uma amiga em comum que ela era sobrinha dos donos da Frutimel, do Denis e da Sinara. E o irmão dela, em todos os eventos da cidade, eles estavam vendendo sorvete da Frutimel e tal. E aí, de repente, eu falei para ele, estou precisando. E ele chegou comigo, Val, você quer? Você topa a parada de vender as iguarias? Eu digo, topo, bora lá, estou dentro. Nosso primeiro evento, assim, que eu me lembro que a gente trabalhou, foi na Feira Pan-Americana do Livro. E engraçado, pastor Luciano, porque quando tinha as feiras aqui na cidade, os eventos gastronômicos, eu tinha aquela vontade no coração de estar lá. Eu queria estar lá. Trabalhando ou trabalhando. Comendo? Não, trabalhando. Eu queria ganhar dinheiro. O meu é o contrário, eu tenho vontade de ir para comer. E aí E ele foi me levando, ele foi fazendo abrindo essas portas. Ela é tua prima? Não, só uma amiga. Uma amiga, tá. Amiga discípula. Ah, que legal. E aí a gente foi trabalhando nos eventos, Feira do Empreendedor. Então, eu fui tendo esse leque. E o meu marido também, ele gosta de cozinhar, ele gosta da cozinha. Tanto é que o tempero dele é muito melhor que o meu.
é ele que tempera, ele que prepara, e eu só faço cozinhar. Quais são, desde aquela época, assim, quais eram as especialidades de vocês? Comida regional ou qualquer tipo de comida? Não, a gente ficou muito conhecido pela comida regional, porque a minha avó era taca-caseira lá da Matriz. Então tem essa raiz, assim, sabe, das É a mesma avó lá de Monte Alegre, que foi cozinhar muito bem? É, essa mesma. Aí ela também tinha uma banca de tacacá. Tinha. Na Praça da Matriz? Na Praça da Matriz. Então ela deve ser bem conhecida também aqui, né? Ela era Sim, conhecida. Porque ali era um ponte, assim, Isso. na frente da orla ali. Exatamente. Então, eu lembro de criança dormindo debaixo da mesa. Então essa experiência para você já tinha uma memória afetiva do que vocês viveram depois, né? Já tínhamos. E aí nós começamos. Eu cheguei com meu pai e eu falei assim, pai, você compra um carrinho de batata para mim? Aí ele disse, é isso que você quer, minha filha? Eu disse, eu quero. Isso depois da experiência da Feira Pan-Americana de Livros. Exato. Foi bem, foi sucesso lá. Foi sucesso. Só que eu não tinha equipamentos, Sim. eu não tinha nada. Eu lembro que uma vez Como é que você conseguiu participar da feira? Pegou emprestado, alugou? Pegávamos emprestado, e usávamos muito descartáveis. Mas depois da feira, vocês continuaram... Eu gostei. Ou parou e só voltou depois de um tempo? Não, eu gostava. Não, sim, mas continuou vendendo? Continuamos. Teve a feira, acabou o evento. E aí? Aí eu fui para o Tadel e fiquei olhando lá na frente do Tadel e disse assim, cara, dá para vender batatinha aqui. Naquela época o Tadel era super lotado, né? Super na sede. Eu disse assim, dá para empreender aqui, dá para vender cachorro-quente. Aí comecei a ter ideias. Só que eu não tinha equipamentos. Aí eu falei, pai, se eu comprar... E aí ele me deu meu primeiro carrinho de batata, a gente trouxe de São Paulo. Ele comprou tudinho. E aí, quando chegou, fomos para lá. Mas eu lembro que a minha primeira venda na frente da igreja foi assim... Não foi legal. Eu não vendi muito aquele sonho, aquele desejo, não era. Ainda vendi fiado. Não, mas eu digo, não vou desistir. Vamos nessa. Não vendeu bem a primeira vez? Não. Eu acho que as pessoas não estavam acostumadas, não estavam preparadas. Não tinha ninguém que vendia na frente na época? Não existe, não. Você desbravou, então. Tinha uma demanda que tinha lá, um potencial que tinha, mas ninguém aproveitava. Não, eu tinha uma senhora que ela vendia só chopão e acho que casquinha de pastel. Aí depois, quando a gente foi... Casquinha de pastel é bom, hein? Com açúcar e canela, então. E Só aí que não é saudável não, pessoal. Mas é gostoso. Então a gente foi melhorando, foi equipando, foi vendendo, foi planejando. E depois do primeiro carrinho chegou o segundo, chegou o terceiro, e depois chegou o food trailer. E aí vocês... Mas não era só na frente da igreja, porque já tinham vários carrinhos. Espalhava na cidade? Como é que fazia? Ou botava tudo na frente da igreja e com várias... Não. Muita variedade. No nosso primeiro, a gente tinha bastante variedades ali. Aí começou os cultos na catedral. Aí a gente foi para lá. Aí dividia. Catedral, Curuaúna, sede. E a família, cada um ia para um lado? Como é que ou chamava a gente para ajudar? Como é que vocês faziam? Tínhamos amigas que ajudavam. Para te ver, pastor Luciano, a nossa primeira ajudante, ela se formou esse ano em medicina, é a doutora Adriele. Uau, que legal. Ela trabalhou vários anos com a gente, e na batalha, e na luta. Ela está aqui em Santarém? Está aqui em Santarém. Poxa, que legal, hein? Tem uma história também de vida, assim, super... Trazer ela um dia aqui. Com certeza. Me ajuda a convidar ela, que ela vem aqui contar a história dela. Doutora Adriele. Começou vendendo no carrinho de quê? De batata. Ela de batata. Então, agora é uma doutora. Doutora. E aí a gente trabalhava no culto das 7, das 9, de 1 hora que tinha... Foi aquela época dos 7, tinha 7 cultos na sede? 7 cultos. E aí a gente começou a expandir. E quando tinha eventos na cidade, feira agropecuária, nós éramos chamados para trabalhar com iguaria. Nós íamos, feira do empreendedor, estávamos lá. Salão do livro, estávamos lá, trabalhando na praça de alimentação. Então, isso se tornou o principal recurso de vocês, a principal forma de ganhar dinheiro e sustentar a família.
E a família toda se envolveu nisso? Toda. Sim, as meninas eram crianças, né? Mas você, seu marido, o Abraão... Todos estávamos ali juntos, cada um. Aí surgiu a ideia, o Abraão teve a ideia de montar o food trailer dele no bosque. Fomos fazendo cursos, se especializando, tirando as nossas licenças, abrindo empresas. E com isso a gente foi fazendo o nosso nome na praça. E, graças a Deus, foi um sucesso. Mas... O food trailer do Abraão, ali no bosque, era de hambúrguer, né? De hambúrguer. Hambúrguer e churrasco também, não? Hambúrguer, né? Hambúrguer. Hambúrguer. Ele se especializou e os chefes davam, ensinavam, orientavam. Então, a gente fez grandes amigos. Na Praça do Chefe, trabalhamos 2 anos. Sempre chefes na praça. Praça do Chefe é o quê? Chefe na praça é o quê? Um evento de gastronomia? Isso. Que os chefes se reuniam e faziam ali o final de semana, trabalhavam cada um com a sua modalidade, iguarias, o sushi, o churrasco, o pastel. Então, cada chefe tinha a sua logomarca ali e trabalhamos 2 anos. Quando chegou a pandemia, a gente estava no auge, dizendo assim. E nós estávamos ali já trabalhando, mas tu acredita que a gente não tinha muita fidelidade ao Senhor nos nossos dízimos e ofertas? A gente falhava. Final de semana, a gente faturava 4, 6, 12, 23 mil. No final de semana? No final de semana. Por isso que eu gostava. Sim. E, com uma semana depois, não tínhamos mais nada. Então, eu nessa parte de guardar, de juntar, de se preparar, não tinha isso. Eu acredito, e eu tenho falado muito sobre isso quando tenho oportunidade, sobre os 3 pilares da prosperidade financeira. O primeiro pilar é o trabalho. O segundo é a fidelidade a Deus. E o terceiro é a boa administração. E não nessa ordem, porque tanto faz, porque os 3 são importantes, e se faltar qualquer um, você não consegue viver a prosperidade plena, a prosperidade que Deus quer que nós tenhamos. Aí o que você está me dizendo? Que vocês tinham muito trabalho, muitas frentes de trabalho, e o trabalho trazia resultado, rendia o dinheiro, né? Vocês conseguiam monetizar, mas você disse agora que faltavam os outros 2 pilares. Então, era tipo o tripé ali da câmera, como se faltasse 2 pernas. Ela nunca ia ficar de pé assim, né? Porque faltava fidelidade a Deus, você disse, Exato. E faltava uma boa administração. Exato. Vocês não administravam bem. Não. E aí? Aí vocês trabalhavam, via o dinheiro ali, mas não durava muito tempo. Como é que você se sentiu em relação a isso? Frustrados. Então, o meu emocional estava assim, não tinha sido tratado, entendeu? A partir do momento que 2018 eu engravidei, tive a minha filha, perdi ela com 8 meses, aí que o emocional ficou mesmo abalado. Então, eu lembro que a gente fazia inscrição para participar do conferência, MDA, e não dávamos, porque a gente estava voltado para o trabalho, então nós éramos escravos do trabalho. E quando eu perdi a minha filha, 6 meses depois eu perdi meu pai, que era a nossa base, nosso amigo. Foram 2 impactos fortes, né? Muito de perdas. forte. 6 meses depois eu recebi um diagnóstico de morte, que eu estava assim com o meu pâncreas funcionando só 20%. E eu disse, espera aí, calma, então vamos parar, sabe? Em que ano foi isso? 2019. 2019. Aí, o que eu fiz? Digo, Senhor, me dá uma nova chance, Deus. Eu orei para Deus lá no meu quarto. Deus, me dá uma nova chance de eu viver, de eu aproveitar, Senhor. Eu tenho trabalhado tanto, mas não tenho usufruído de nada. Aí, nós fomos fazer a conferência MDA lá na Barra da Tijuca, lá na Igreja Atitude do pastor... MDA Brasil. MDA Brasil. E fomos, eu e meu marido. E lá foi um divisor de água para nós. Então, a partir daquele momento, eu disse, Deus, me dá uma nova chance,
da gente recomeçar a ter um relacionamento melhor com os nossos filhos, de eu te servir melhor. E, a partir daquele momento, chegou a pandemia 2020, né? E a gente já estava em casa, já estávamos mais descansados, já estávamos... colocamos o altar em ordem, colocamos a nossa vida em ordem familiar, restauramos o nosso casamento, que estava, assim, em ponto de separação. E pedimos a Deus e fomos. Assim, eu me lembro que, no início da pandemia, o desespero bateu. Poxa, Deus, eu não tenho nenhuma reserva, assim, eu não estava preparada para isso. Deus, e agora? O que vai ser da gente? Como que a gente vai sobreviver? E o Abraão teve a ideia. Mãe, vamos vender marmita? Digo, vamos. Passei 3 dias chorando, pedindo a Deus uma direção, e Deus deu essa direção. E começamos a trabalhar ali, vendendo marmita. Trabalhávamos de manhã, de tarde e de noite. Em casa, né? Em casa. Porque não podia sair, não estava tudo fechado. Porque adquiri dívidas, e quando chegou as portas se fecharam, eu tinha compromissos que eu precisava honrar. Então, começamos a trabalhar e só tínhamos os carros. Tinha o carro do Abraão, o carro do meu marido, e aí a gente fazia entrega nos carros. Começou só nós, em casa mesmo, a gente tinha a ideia de vender 10 marmitas por dia, estava suficiente, ia dar para a gente sobreviver ali diante daquela pandemia. E fomos trabalhando, e eu acho que sim, na primeira semana a gente vendeu mais de... Chegavam os pedidos, 40, 50 marmitas, aí o Abraão, bora, mãe, bora. E como é que vocês fizeram para divulgar essa nova forma de vender alimentação? Quando fechou o comércio, o Abraão ele já empreendia no iFood com os hambúrgueres dele. Ele já tinha uma conta no iFood lá? Já tinha. Da hamburgueria dele? Da hamburgueria dele. Então, ele foi fazendo toda essa parte de logística. Foi ele que criou o negócio. Uhum. Então, nós éramos funcionários dele. O pai era entregador e eu a cozinheira. Eu sempre brinco com ele. E aí a gente foi melhorando os pratos, foi melhorando. Aí vocês pensavam em vender 10, era o ideal, assim, o que vocês meta precisavam para, pelo menos, sobreviver, mas vocês foram surpreendidos, então, porque foi muito mais, né? Foi muito mais. Na primeira semana já passou essa meta? Passou. Passou porque estava, assim, tudo fechado, né? Só que tinha pessoas que estavam em casa e trabalhavam nos hospitais, nas delegacias. Então, elas pediam para a gente. Ligavam. Sim. E depois, mesmo diante de todos os empreendimentos de alimentação migrando para o iFood, nós continuávamos de pé, porque o Abraão também teve a ideia de não cobrar taxa. De entrega? De entrega. Estava no preço da marmita. No preço da marmita. Então, estava todo mundo já migrando para o iFood, mas mesmo assim a gente permaneceu. O Abraão, ele empreendedor. Tem uma mentalidade boa para negócio, né? Tem. E foi ele que nos ajudou ali. Ele disse assim, mãe, vai fechar a cidade e o que eu tenho é isso aqui. Ele tinha uns recursos dele mesmo e disse, está aqui, vamos trabalhar. Digo, vamos, meu filho. Você topa? Topa. Então, a gente começou a trabalhar junto. E aí ele foi tendo ideias também, melhorando. Aí nós criamos a segunda marmitaria. Qual é o nome da marmitaria? Vamos aproveitar e fazer uma propaganda logo aqui. A dele era Sabores do Tapajós, né? Então, ainda está no iFood, é? Tá Sabores do Tapajós. Depois fala para mandar o logotipo que a gente põe aqui na edição. Tá bom. Telefone e tal, o iFood. Depois ele teve a ideia de fazer marmitaria Tapajós. Aí nós criamos a marmitaria Anas. Então, 3 marmitarias. Aí as meninas, nisso aí, elas já vendiam sobremesas. A Ana, ela sempre foi muito empreendedora. E aí ela dizia, mãe, eu posso fazer? Eu dizia, vamos. A Ana de 15. A Ana de 15. Mãe, e ela vendia onde as sobremesas? Na escola, na igreja, divulgava os cupcakes dela, os bolos. Então, ela pegava a receita da internet, fazia e divulgava
chocolates, entendeu? Ela Legal. queria ter o dinheiro dela. Ela viu o Abraão fazendo, empreendendo, e ela queria. E nisso ela puxa a irmã dela também para Aham. a empresa. E aí elas criam a empresa dela, Anas Doces. As duas são Ana, não? Só uma. As duas são então, por isso está no plural. Anas Doces, Ana Vitória e Ana Nicole. Que legal. E aí elas foram, e a gente foi, ajudávamos, e de repente a gente viu que elas, sabe, tinham esse sonho de empreender, de ganhar, de ter o delas. E a gente sempre incentivou, a gente nunca limitou. Então, dentro da família hoje, vocês têm 4 empresas. 3 marmitarias e a Anas Doces. Anas Doces. E elas foram assim, na primeira semana, que era a semana da Páscoa, que elas venderam assim, mais de R$1.000. E a gente, nossa, dá doce, então investe, mãe, compra isso, compra barra de chocolate, precisa disso. Vamos lá, filha, estamos dentro. E fomos expandindo, pastor. E continua hoje. Continua. As 4 empresas funcionando simultaneamente. Continua. Como é que vocês dão conta de atender tudo assim? Deus nos deu essa graça, essa capacidade. O Abraão administra, as meninas, elas fazem a parte de pegar pedido, a Vitória, ela fica no computador. A Nicole e eu na parte da execução dos pratos, dos doces. São vocês que cozinham? Somos nós mesmos. Vocês têm funcionários? Nós chegamos a ter, nós tínhamos 5 entregadores, 2 cozinheiras e um chapeiro. Só que a gente estava tão dando certo para a gente que a gente incentivava eles a abrirem Os deles mesmo. os deles, e ajudávamos e mostrávamos o caminho. Então a gente foi Que legal. abençoando. E a gente decidiu ficar só nós mesmo. Mas o Senhor sempre foi, depois da fidelidade ao Senhor, primeira coisa, quando cai o dinheiro na conta, filho, paga, filho, devolve do Senhor. E Deus foi honrando, foi pagando, quitamos todas as nossas dívidas. Mas eu fico assim, ainda interessado assim, no processo de hoje. Assim, em média, quantas marmitas por dia vocês vendem hoje? Em média, pegando o dia menor e o dia maior, com 3 marmitarias abertas no iFood. Como a gente só está com 2 entregadores, então hoje é uma média de 40 clientes que nós atendemos. Cada cliente varia de 1 a 3 marmitas. Uau, então vai dar aqui no mínimo 80 por 80, por 120. dia. Pode chegar a 120. Exato. Uau, é muito pedir, muita comida. Qual é a rotina de vocês? Vocês cozinham, por exemplo, quantos quilos de arroz por dia? Entre 6 a 10. É muito. Eu sei porque é muito. Vou te contar um segredo aqui. Não é segredo, não. Quando eu era do Exército, eu fui oficial do Exército, a minha função, eu era chefe do aprovisionamento. Aprovisionamento a cozinha faz parte do aprovisionamento. Então, eu era chefe dos cozinheiros do Exército, do quartel que eu servia, né? Então, o depósito também era a minha responsabilidade. E os cálculos para fazer a comida do batalhão também era a minha responsabilidade. Então, eu tenho na minha cabeça ainda a lembrança o que a gente chamava tinha um documento chamado mapa de gênero, que a gente calculava, de acordo com o efetivo que ia comer, a gente calculava arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, de acordo com o cardápio, né? Carne, bovina, frango, peixe. Então, para cada homem tem um percentual, né? A gramatura, né? Quantos gramas de cada item, né? Então, eu sei, por exemplo, que lá no Exército, para cada homem, almoço e janta, era 100 gramas de arroz. Então, 10 quilos de arroz é para muita gente, é muita comida. E para almoço e janta, né? Então, é muita comida. E carne, vocês cozinham quantos quilos de carne por dia? Varia muito, porque assim a gente tem uma variedade hoje entre... Não, mas juntando todas as proteínas. Eu sei que tem pratos variados, mas juntando carne bovina, frango, peixe, calabresa, você acha que uns 6 quilos, 7 quilos de carne?
Mais. Mais? Mais que isso. Eita, é muita coisa, né? É. E, tipo assim, qual é a rotina de vocês? Vocês começam a trabalhar que horas? A gente criou um horário assim bem... Pela parte da manhã, meu marido faz faz feira. Então, à tarde, a gente já faz açaí, atacadão, essa logística, a gente já faz à tarde. E pela manhã, só as verduras, todo dia, quase todo dia, ele gosta de comprar verdura fresca. E eu cozinho, começo a cozinhar às 9 horas da manhã, para as 10, 10 e meia, está tudo pronto. Ah, então você é muito rápida. Porque eu adquiri essa Já habilidade. tem a prática, né? Já tem, entendeu? Então, hoje a gente tem uma variedade de 11 pratos, lasanha. 11 pratos? 11 pratos. É muito. Meu Deus, como é que você consegue fazer isso? Deus dê essa graça. E as meninas, o doce, elas fazem todo dia ou não? Elas produzem já muito para ter estoque? Deixa estoque. É, porque doce dá para guardar, né? O doce não é gelado, né? Isso. Então, hoje a Ana, ela faz edificações no IFPA. Então, ela tem uma vida um pouco assim, corrida. Tem dias puxada. que ela está o dia inteiro na escola. Então, Os meus filhos fizeram edificações no Instituto Federal, olha só. só que do Amapá. Que E legal. chega uma fase realmente que é de manhã e de tarde, fica bem puxado mesmo. E a Ana está nessa fase, está no primeiro ano. A Vitória não. E elas duas estudam de manhã. Então, a logística delas é fazer os doces à tardinha ou à noite. Aí já fica para a semana. E, assim, você comparando a forma que você vivia antes, até empreendendo e trabalhando muito, com hoje, né, que já é uma nova modalidade, porque hoje vocês são uma empresa de internet. Não é isso? Vocês não têm mais ponto físico, ou tem? Não, não temos. E nem sai mais com barraquinha. Também não. Só se precisar. Se contratar, tipo assim, Não, olha, para evento. Ou vocês não querem nunca mais disso? Na verdade, a gente já é muito chamado. Tem um convite agora para o dia 9 e 11 da Feira do Empreendedor, lá na Praça São Sebastião, mas meu coração, de novo, mas os meninos não querem mais. Porque vocês estão bem, né? Exato. Então, eu acho isso muito incrível, assim, porque a gente viu que na pandemia muitas empresas fecharam a porta. E realmente, foi um tempo bem difícil. Foi de uma hora para outra que tudo fechou. Mas aqui a gente tem um caso específico, né, e de sucesso, que eles também tiveram que fechar. A igreja não funcionava mais, não tinha mais gente na rua. Então, o negócio deles era de rua, então o público deles estava tudo dentro de casa. Só que eles aproveitaram um grande potencial, que é o quê? As plataformas online de delivery, né? iFood, e tem outras também, né? Mas, no caso deles, iFood. E conseguiram reformar totalmente o negócio deles, adaptar para algo muito maior. Se tornou maior, não se tornou maior? Se tornou maior. Maior, mais lucrativo. Mais lucrativo. E, pelo que ela tem me falado, né, que eu acho incrível, hoje vocês têm o quê? Mais tempo em família? Hoje a gente tem mais tempo em família. Hoje a gente, por exemplo, se a gente quer fechar final de semana para trabalhar em missões, a gente fecha. E vamos para missões. A gente foi para uma viagem Santarém Mirim, cozinhar para a igreja, e levamos as meninas e fomos. Acampamento, a gente está envolvido mais agora na obra. Então, por incrível que pareça, hoje a gente desfruta de qualidade de vida e trabalhamos no reino. Só que também vocês consertaram aqueles 2 pilares que eu falei, não foi? Exatamente. Fidelidade a Deus. Fidelidade. E aprenderam a administrar melhor, eu creio, né? Aprendemos. A gente tem que, às vezes, apanhar um pouquinho, né? Infelizmente, né? verdade. Não é o ideal, né? O ideal é aprender antes de sofrer, mas, às vezes, acontece isso, né? É verdade. Então, hoje a gente agradece assim, muito a Deus, porque o Senhor, ele ouve as nossas orações, apesar das... Ele diz que nós vamos passar pelo dia mal, pelas adversidades da vida. Se a gente não desfalecer, se a gente continuar persistindo. Só para a gente fechar um parênteses pro aberto, como é que ficou a tua situação de saúde? Você falou do pâncreas. Eu continuo crendo no milagre. Você continua tratando e tudo. Continuo. Amém. Mas você tem uma aparência muito saudável, e você trabalha, é ativa, né?
Graças a Deus. Amém. Deus vai completar essa obra. Em nome de Jesus, eu estou crendo. Então, quando veio todo esse baque aí que você me fez lembrar, eu tive depressão pós-parto. E eu me tranquei e, num momento desesperador, eu liguei para minha tia, que foi embora na caravana do pastor Weibe, pedi ajuda. Tia, me ajuda. Eu estou numa situação tão difícil. Ela falou assim, filha, eu não posso estar aí para te ajudar, mas eu posso te dar um conselho, eu posso te orientar. Sai da tua caverna, trabalha no reino, sabe? Vive mais para Deus, você tem filhos maravilhosos, aproveita. Aí eu digo, tá bom, tia. Então, por isso que você vai me ver no Paz Kids, você vai me ver no Start, você vai me ver em missões. Então, cada dia que eu tenho, eu glorifico a Deus por isso. Está Deus, vivendo obrigado. intensamente para Deus. Tô. E essa é a mensagem que você gostaria de deixar? Exatamente. Então, olha para aquela câmera ali, deixa uma mensagem, aquela que está no teu coração, para quem está nos assistindo agora. Olha só, não desista dos teus sonhos, apesar das adversidades, todos nós vamos passar por elas, mas viva para Deus. Ele é o teu melhor companheiro. Espírito Santo, ele vem, ele te consola, ele te edifica, ele te alimenta, ele realiza teus sonhos. Eu não sou diferente de você. Então, tudo que eu passei, vivi, hoje eu uso para edificar pessoas. Trabalho no reino, me sinto muito feliz, vivo com os meus filhos. Hoje nós temos mais qualidade de vida. Tivemos que parar, analisar onde estava errado para consertar o altar, como o pastor Luciano falou, consertar onde estava errado, e ali Deus nos deu essa possibilidade de um novo dia, de um novo amanhecer. Então, não desista, persista. Ok. Val, obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que eu te tirei de um dia de trabalho, na hora do almoço ainda, né? Mas ela veio aqui para dar esse depoimento, para a gente conversar, porque a gente tem conversado esses últimos dias, eles têm compartilhado comigo fora daqui da TV, é claro, esse testemunho. Então, eu fiz questão que ela viesse para que mais pessoas pudessem inspirar. E hoje eles são uma família que serve a Deus, é uma família que serve a Deus, uma família que empreende junto e tem vivido uma época de bênção, de vitória, e as meninas são super exemplares. O Abraão, bem jovem, mas já um empresário, um empreendedor desse ramo, e os pais também têm apoiado os filhos e vivido essa bênção de prosperar e servir a Deus em família. Então, fica esse exemplo, que Deus possa te abençoar grandemente. Estamos finalizando aqui o ANW dessa semana. Se você está no YouTube, faça comentários, curta o vídeo e compartilhe também, para que mais pessoas possam assistir. E você que está na TV Amazônia, até o nosso próximo encontro aqui, na próxima sexta-feira, no ANW, Amazônia's Weekend. Deus abençoe a sua vida.